Graças a do nosso Deus. Senhor que se faz presente aqui nesta noite. O interessante, quando nós olhamos para esse texto, aqui nós vemos uma família que passou por um dos momentos mais difíceis diante da sua casa, diante de toda a história que nós iremos passar um dia. A Bíblia era bem clara em dizer que esta mulher, ela era filha de uma dos profetas da casa do Senhor. A Bíblia não diz se ela era filha do pastor, a Bíblia não diz se ela era filha de um evangelista, a Bíblia não diz que ela era filha de um presbítero, um diácono, ou um cooperador, ou um membro da igreja, mas a Bíblia é bem clara em dizer que ela era filha de um dos profetas da casa do nosso Senhor Jesus de Nazaré. O interessante, quando nós olhamos para essa palavra, logo nós conseguimos entender que a morte chegou diante daquela casa e diante daquela família, até porque nós não estamos preparados para confrontar com a morte. Só quem já perdeu alguém que ama vai entender o que eu estou dizendo nesta noite. A morte chegou naquela casa, a morte chegou naquela família, e de repente eu começo a analisar aquele templo, aquela casa, com a perca daquele homem que era o provedor da casa, que era também um provedor da família. Eu ainda sou de uma geração aonde o homem, ele é o provedor do lar. O homem ainda continua sendo o homem da casa, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo essa mulher passando uma grande dificuldade. E que dificuldade é essa? Aquela mulher, ela não tinha um emprego, aquela mulher, ela era 100% dependente daquele marido. E eu começo a entender que a Bíblia vai nos dizer que aquele homem morreu, a morte chegou. Quando eu começo a entender a palavra do Senhor, nós passamos por 4 ciclos da nossa vida. E que ciclo é esse? A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece e depois morre. Muitos aqui já estão no último ciclo da vida, se Jesus não voltar. Pode ser que Jesus ele volte nessa noite e nós estaremos nas alturas louvando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E graças a Deus por essa palavra. E nós olhamos diante desse texto, eu começo a imaginar aquela mulher sem poder trabalhar, aquela mulher sem poder ter o teu sustento da casa. Mas eu louvo a Deus, porque nós estamos no século 21. As mulheres têm livre arbítrio para poder entrar e poder sair. As mulheres hoje que estão trabalhando, estão ganhando o seu espaço e já não são mais totalmente dependentes do homem. Até porque não dizer que existem mulheres que fazem funções muitos melhores do que nós homens. É difícil você aceitar isso, mas essa é a realidade. Deus colocou a mulher na nossa vida como adjuntora. Se nós formos olhar, eu já ouvi um ditado da seguinte forma: que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é uma palavra do diabo, porque ao lado de um grande homem existe sempre uma mulher de Deus que está compromissada com a palavra do nosso Senhor Jesus de Nazaré. E eu começo a entender que a morte chegou na casa daquela mulher, o luto chegou na casa da mulher. E eu começo a olhar aquele cenáculo, eu começo a olhar aquela casa, aquele templo, aquela mulher sem saber o que fazer, sem ter o que comer, não tinha ninguém para ajudar naquele momento, porque eu começo a entender que começa o luto, a tristeza chegou, a envelhecimento
querida, quando nós olhamos para a família ela está sendo atacada diariamente, é nas redes sociais, é através do mundo espiritual, a qual nós não conseguimos ver. É por isso que nós olhamos, nós entendemos que o culto da família, ele está no coração de Deus. É por isso que o inimigo ataca a nossa família. O inimigo, ele tem 3 planos para a tua vida. E que plano é esse? Ele veio roubar, matar e destruir.